Como resolver isso? Medo de sofrer de novo. Fui traída. Estou me relacionando com um homem separado há 3 anos, mas ele não esquece a mulher. Ela deixou ele depois de 30 anos de casado e está sempre na casa. Ele quando precisa. Primeira coisa é ter uma DRG, né, com ele em relação a isso. Se isso te incomoda, essa pessoa não tem que estar lá. Ah, mas tem filho, não sei o quê. Aí há um problema, porque se há um filho, essa pessoa sempre vai pertencer à família dele, sempre vai pertencer ao sistema dele, principalmente se tem filho, né? Independente de ter filho, mas se tiver filho, tem ligação, ela tem que ver ou ele tem que encontrar e etc. Mas se simplesmente fica indo na casa dele e ele ainda não esqueceu, você tem que se perguntar, é esse tipo de homem que eu quero para minha vida? É esse tipo de relação que eu quero para minha vida? Insegurança? Já fui traída e o medo de ser traída, você tem que mudar esse paradigma, porque você teve uma relação onde você foi traída. Se você continuar com esse medo, vai acontecer de novo. Não por causa do outro, mas por causa de você, que atrai pessoas, circunstâncias, ocasiões para comprovar a tua crença. Você tem que arrumar você. É isso. E automaticamente entender seus valores, quem é você, o que você quer para sua vida. E aí você se pergunta, esse cara faz parte da vida que você deseja, pro que você almeja? Como você quer estar daqui a 5, 10 anos? Esse cara cabe nessa vida espetacular? Se você fosse feliz e segura, ele caberia na sua vida espetacular? Aí você tem que se perguntar, né? O que te fez escolher sua mulher entre tantas namoradas? Meus valores. Como eu disse, o mais importante são os valores. A primeira coisa foi o corpinho, né? Primeira coisa que a gente vê é a barriguinha sarada, que eu adoro, bundão, e o jeitinho dela. Ela tem um jeito incrível, maravilhoso e doce. É uma pessoa delicada, uma pessoa... É um amor de pessoa. Isso foi o que me atraiu, assim, de cara. Ainda não conhecia, né? Então, quando fui conversar com ela, percebi que vários valores batiam. E, de acordo com o tempo, a gente foi alinhando. Foi isso que me fez escolher ela dentre infinitas mulheres que eu poderia ter escolhido. Mas ela é o meu anjinho da guarda. Fez a minha vida ficar mais gostosa, mais doce. Tenho 52, ele 40. Tenho medo daqui a 10 anos. Ué, ele vai ter 50. O que você tem medo? Você tem medo de porque você vai estar velha e ele vai estar velho? Na tua concepção, porque eu tenho 43 anos e daqui a 50 eu vou estar maravilhosamente bem, saradão, saudável e do mesmo jeito, e a minha esposa também. Quando você olha para essa parte física, é porque você não supriu todo o resto. Ah, mas eu vou estar daqui a 10 anos eu vou estar com 62, vou estar acabada, caída, largada na vida. Por quê? Porque não está cuidando. Por que você não cuida de você? Por que você não vai fazer um exercício? Por que você não vai comer alimentos congruentes à sua saúde, que tem disposição para que você tenha lá progesterona, testosterona lá em cima, faça sexo selvagem com ele, seja livre, vai namorar, vai passear, converse sobre tudo. Assim, tanto faz se você tem 60, se você tem 70, se você tem 80. Se você tem uma questão de insegurança, você precisa quebrar isso para começar. E outra, mas eu vou estar mais velho, ele vai estar com 10 anos mais novo do que eu. Se ele ama você, ele ama você. Ele não ama a sua estética só, entende? A estética, ela é fundamental. Mas se você cuidar de si mesmo, fizer o melhor que você pode dentro das suas limitações físicas e genéticas, cara, acabou. Seja uma pessoa tão espetacular que vai ser impossível ele te largar. É simples assim. Cuidando de vocês, autoconhecimento, autocuidado, amor próprio. No primeiro encontro, como fazer perguntas para descobrir se a pessoa tem a característica que quero sem fazer ele correr logo no início? Não, a primeira coisa é você conversar sobre um monte de coisa ao invés de sair trepando com a pessoa igual um camelo no cio. As pessoas hoje já encontram e já estão fazendo sexo. Primeira coisa, vamos bater um papo? Se você não tiver assunto para conversar durante 2 horas, nem continue, porque vocês não têm nada igual, entendeu? Vocês não têm nada em comum.
A primeira coisa que você tem que ter é o prazer de conversar, porque a última coisa que vai ter é o prazer da companhia. Se você não tem papo com a pessoa, se você tem coisas em comum com ela, não tem valores em comum. Então eu gosto de liberdade. Eu gosto muito de liberdade. E a minha esposa também. Então a gente ama viajar. Então a gente fala de viagem, a gente fala de um monte de coisa. Quais são os seus valores? Eu gosto de segurança, gosto de ter minha casa, eu gosto de ter não sei o quê. Vou conversar disso, eu gosto de carro. O que você gosta? Como é que é a sua vida? O que você faz? O que você pensa daqui a 5 anos aí? Como é que você quer estar? Você trabalha com o quê? Nossa, que legal. Faz perguntas para a pessoa, sem virar um questionário, né? Mas bater um papo, conversar simplesmente. As pessoas não conversam, né? Tá todo mundo online hoje, simplesmente cheio de razões, dando pitaco na vida dos outros. Converse, deixa para fazer sexo dali uma semana, a pessoa fica louca em você, sabe? Por mais que você também queira, não faça isso no primeiro encontro. Isso, querendo ou não, desvaloriza. Porque tudo que vem fácil é desvalorizado. Toda intimidade gera um certo nível de desprezo, principalmente para o masculino. O masculino tende a querer caçar, dominar. O masculino é dominante, o feminino é mais passivo. Então, o masculino tem necessidade de conquista. Se você já chega dando pro cara, ele não conquistou nada. Você fala, mas eu tenho direito? Tenho direito de fazer o que quiser, mas tenho direito de colher também o que fez. E vai colher um desprezo, entende? Então, se você for inteligente, sábia, você não vai chegar de cara entregando tudo. Você vai gradativamente, dando um pouquinho de cada vez. Se no começo conversa muito e depois a conversa foi minando, o que fazer? Fazer o que você fazia no início do relacionamento. Toda vez que a gente começa um relacionamento, toda intimidade gera um nível de desprezo. Anotem isso. Toda intimidade gera um nível de desprezo. E no relacionamento, e eu ensino isso nas chaves do relacionamento espetacular, tem que haver sempre uma renovação, para que nunca seja tão íntimo quanto você acha que é. A gente sempre está se conhecendo. Se essa conversa vai minando, é porque começa a ter muito julgamento e muita crítica. Quando você critica demais o seu marido, ou vice-versa, tanto faz, a pessoa para de conversar. Outra coisa é a falta de alinhamento de futuro. O que acontece? Eu não tenho DRG com a minha esposa, né? Então eu não converso com meu marido, então eu não sei nem o que ele está pensando. Como que ele quer estar daqui a 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos? A gente está indo para onde? Se eu não sei, então ele está indo para cá e eu estou indo para cá. E a gente não tem mais papo em comum, não gosta das coisas que ele fala, não gosta das coisas que ele faz. Eu estou fazendo curso de desenvolvimento humano, meu marido fica sentado no sofá tomando cerveja, falando de futebol ou de religião. É um saco conviver com ele, porque eu não aguento. Falta de alinhamento. Isso é fundamental numa relação. A comunicação é a base da relação. Falo para ele que preciso conversar. Não é falar para ele que precisa conversar, é conversar com uma DRG. É conversar de uma forma tão amorosa que não tem como ele não responder. TDR ninguém gosta, homem não gosta de TDR, homem não gosta de discutir. Geralmente é mulher que fala pra caralho. O homem não gosta de discutir. No meu caso, eu gosto muito de discutir relação gostosa. E eu sempre queria conversar com a minha esposa e ela fugia. Por quê? Porque discutir para ela tinha uma conotação negativa. E isso fazia com que ela não quisesse conversar, falar, a gente vai discutir. E eu ainda, na época, há 10 anos atrás, a gente tem 16 anos casado. Há 10 anos atrás, eu não sabia nada dessas coisas de DRG, etc. Então, o que acontecia? A gente, toda vez que ia discutir e era contra o que eu achava que deveria ser, eu me alterava, eu ficava nervoso, e aí eu falava mais alto, aí ela falando, tá vendo, não dá para conversar. E começa a ter uma distância. Então eu fui moldando e descobrindo como ter uma DRG, para que eu falasse com ela o que eu queria, sem ofendê-la, sem agredi-la verbalmente, e ela se sentisse à vontade de dizer o que ela queria, sem eu me sentir ferido. Porque o outro não está indo contra você. Talvez ele esteja indo contra as ideias apenas, ele não concorda. E se você não abre espaço para o outro, você quer que o outro seja igual a você. E aí não faz sentido, não precisa do outro, já tem você. Minha mulher é religião. Falta DRG, falta alinhamento de perspectiva de vida, falta alinhamento de valores. Tem gente que tem uma religião ou tem a outra. Gente, não vai dar certo, não adianta, não vai dar certo. É muito difícil. É uma chance de 0,01%. Precisa saber conversar, meu jeito de falar, de abordar talvez seja muito agressivo. Talvez
Você sabe que é. Clica no link aqui, ó, e entra nas chaves para um relacionamento espetacular. Você vai aprender rapidinho, você vai mudar a sua relação, vai ser mágico. Tenho 25 anos de casado e perdi o entusiasmo. Toda vez que vocês falam perdi o entusiasmo, vocês estão culpando o outro, vocês estão jogando para o outro, entende? E assuma a responsabilidade, entenda que é uma relação. Ou seja, tem que ter duas pessoas. Quando a gente alinha nossa relação e começa a ter uma relação gostosa, né? DRG, discutir relação gostosa, começa a fazer aquelas coisas que a gente fazia no início do relacionamento, a gente começa a trazer o tesão de volta. Porque pensa o seguinte, quem é que vai ter tesão sexual com uma pessoa que só te critica, só te julga, só reclama, chega em casa já julgando, você não fez isso, você não fez aquilo, toda vez faz isso, nossa, você não sabe fazer tal coisa, meu Deus, você é um idiota mesmo. Que tesão que vai ter, gente? Principalmente com a mulher, o tesão sexual, ele acontece lá de manhã, quando acorda. Já o dia inteiro. O que o homem pensa? O homem, ele tem um pico de testosterona, tenho prazer, quero te comer. E aí você tem que estar pronta. Só que não é assim que funciona. A mulher é mais sentimental, mais emocional. Então o cara faz um monte de merda o dia inteiro, deixa a cueca suja, deixa o negócio em cima da cama molhado, ele é grosso no início da manhã, falou alguma besteira, a mulher só está acumulando cortisol, cortisol, cortisol e adrenalina. Chega de noite, ela vai ter prazer, testosterona, progesterona e está toda molhadinha para ele? Não vai, não tem como. É todo um processo de cuidado todos os dias, para que você usufrua dessa parte maravilhosa que é fazer amor. Mas não vai chegar, não é um animal no cio. A mulher, geralmente, ela fica agarrada com essas coisas, com mágoa do que o marido fez há 5 anos atrás. E quando você fica agarrada com essas coisas, quando você não solta, não aceita, não perdoa, ou não libera, ou não resolveu, porque aí, geralmente, o cara não quer conversar, porque você já vem com agressividade, você já vem culpando ele pela ação. E aí não tem a DRG, aí não resolve. Quando não resolve, a mulher fica com isso acumulado dentro dela. E toda vez que acumula, vai acabando com hormônios sexuais. Será que os homens não sabem que começa no início do dia? Vejo muita reclamação sobre isso. Não sabe. A maioria nem sabe como é ter um relacionamento. Como eu também não sabia há muitos anos atrás. A gente nasce, cresce, perto dos 12 anos começa a puberdade, a menina menstrua, o menino começa a ejacular e ali começa já o tesão e a vontade, né? Uma vontade instintiva, totalmente animalesca. E a gente, de repente, faz 15, 16 anos, começa a namorar, já começa a fazer sexo, aí depois 18, às vezes engravida, não necessariamente nessa mesma ordem, de repente casa, porque tinha que casar, e aí tem uma relação, você não sabe nem o que rolou, ninguém te ensinou. Quantas pessoas aqui sabiam que iam menstruar? Quantos de vocês sabiam que vocês iam menstruar? Ou de repente menstruou e aí alguém te falou o que era isso? Você achou até que estava machucada. Por quê? Porque a mãe não contou, não explicou como era. Os meninos não sabem o que é sexo, não sabem como dar prazer a uma mulher. Ninguém ensinou. É por isso que existem cursos maravilhosos. Entende? As mulheres não sabem ter orgasmo. Tem muita mulher aqui que nem sabe o que é orgasmo, ou como chegar ao orgasmo, como permitir e instruir o homem para que ele faça do jeito que ela gosta. Geralmente o que rola? O cara tem vontade, fica ereto, vai para a cama, sobe em cima da mulher, faz um movimento ali de 5 minutos, ejacula, sai, vai tomar um banho e ela fica ali na cama. Tipo, isso era sexo? Quantas pessoas aí não têm uma relação assim? Isso era sexo? E sexo é muito mais do que penetração. Mas muito mais, horrores mais do que penetração. Como eu disse, já começa o dia. O sexual, o beijinho na nuca, o carinho, a atenção, ajudar quando o outro tá lavando a louça, tá fazendo comida. Aqui em casa, por exemplo, eu que faço a comida, a minha esposa que lava a louça. Eu odeio limpar. Então, ela limpa super bem e faz isso com muito prazer, muita tranquilidade. Ela gosta de organizar. Então, ela fica com essa parte e eu cuido dela, eu faço a comidinha, levo para ela. Todos esses detalhezinhos já é uma preparação.
Então chega de noite, você está super tranquilo e com prazer de estar perto do outro, e não com irque de estar perto do outro e o outro ainda está querendo te comer, entendeu? É todo um processo que ocorre de aprender, de entender onde é o seu ponto G, entender o que é orgasmo, o que é prazer, o que é o respeito com o outro, com a intimidade do outro. Isso é muito profundo. Você entender como que o outro funciona, o que te dá prazer. Você tem coragem de falar para o seu marido o que te dá prazer? Você tem coragem de falar com ele que quer tentar coisas novas? Ou tem coragem de permitir que ele faça coisas novas com você, que saia do papai e mamãe, daquele padrão que você acha que é o normal? Admirável sua relação com a sua esposa, parabéns. Obrigado. Entenda que isso não surgiu, não aconteceu assim. Isso foi criado, tanto por mim quanto com ela. A gente se permitiu evoluir, aprender, e depois de estudar muitos anos e separar e entender os 7 princípios que fazem um relacionamento acabar, 7 princípios que fazem uma relação dar certo, a base da estrutura de energia masculina e feminina, entender a linguagem de amor um do outro para supri-la, aí a gente conseguiu chegar nesse ponto depois de muita DRG, que é a base do que eu ensino dentro do meu curso, As Chaves para um Relacionamento Espetacular. Se você tem vontade de ter uma relação melhor com seu companheiro, com a sua companheira, tá aí uma oportunidade de você entender como isso tudo funciona. Se você não tem uma relação, lá eu explico também como atrair o seu grande amor, e você tem que saber como manter, porque não adianta se atrair e não manter. Indomáveis.